Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vamos continuar falando sobre hemostasia e anticoagulação, nosso 10º vídeo relacionado ao tema, continuando aqui falando sobre sangue, componentes e derivados. Plaquetas são fragmentos celulares anucleados produzidos naturalmente a partir da fragmentação de megacariócitos. Os megacariócitos são macrocélulas multinucleadas produzidas na medula óssea. As plaquetas têm a função primordial de produzir hemostasia, dar início ou sequência ao processo de hemostasia, que tem a grande função, o grande objetivo de impedir ou diminuir a perda de volume intravascular e de reduzir o risco de grandes quedas de pressão arterial sistêmica com queda do fluxo de microcirculação. Indivíduos que têm diminuição da quantidade ou da função plaquetária muitas vezes apresentam sangramentos espontâneos ou quando submetidos a processos invasivos. Dessa forma, as plaquetas podem ser usadas profilaticamente quando já tem atingido os limites, os limiares aceitos para cada caso, como veremos a seguir, e também pode ser utilizado de maneira terapêutica em pacientes que apresentam o sangramento por falta de plaquetas ou por disfunção delas. Dessa forma, esses indivíduos são tratados, muitas vezes, com concentrados de plaquetas. Esses concentrados são obtidos de duas formas diferentes. Existe a forma através da remoção de um conteúdo de cerca de 350 ml de sangue total do doador, e existe a aferese, que é a remoção do sangue do paciente, que vai ser submetido à ação de um aparelho, e esse aparelho vai submeter esse sangue a uma centrifugação diferencial, retendo no aparelho o componente desejado para se administrar no paciente e devolvendo ao doador os componentes remanescentes. No nosso caso, como a aferese de plaquetas, a plaquetoferese vai gerar, então, uma separação das plaquetas nessa aferese, administrando no paciente as plaquetas e devolvendo ao doador plasma e concentrado de hemácias. A forma mais tradicional de obtenção das plaquetas é através da remoção de cerca de 350 ml de sangue total. Esse sangue é submetido a uma centrifugação diferencial em duas etapas. A primeira etapa, em baixa rotação, tem o objetivo de separar as hemácias do plasma rico em plaquetas. Numa etapa seguinte, esse plasma rico em plaquetas vai ser de novo submetido a uma centrifugação, agora em alta rotação, para separar o plasma das plaquetas. Dessa forma, conseguimos obter uma unidade de plaquetas com um conteúdo de cerca de 50 ml, que vai conter cerca de 0,55 vezes 10 elevado à 11ª potência em quantidade de plaquetas. Essa separação, na técnica tradicional de obtenção do concentrado de plaquetas, deve ser realizada até 8 horas após a retirada do sangue do doador. E a dose de um adulto de cerca de 70 quilos é de um pool de plaquetas obtido de 4 a 6 doadores, gerando um volume entre 200 e 300 ml de plasma. Em relação ao concentrado de plaquetas obtido por aferese, uma unidade conseguida através de remoção de sangue de apenas um paciente gera praticamente a mesma quantidade daquela dose total calculada no processo anterior de um pool de 4 a 6 pacientes, de 4 a 6 doadores. Porque ao retirar a plaqueta de um doador por aferese, obtemos uma unidade de concentrado de plaquetas, também com o volume de 200 a 300 ml de plasma, contendo 3 vezes 10 a 11ª potência
de plaquetas. Portanto, uma unidade de aferese é igual a aproximadamente 6 unidades da plaqueta obtida pela centrifugação convencional. Dessa forma, obtemos o mesmo volume e mais ou menos a mesma quantidade de plaquetas. Porém, uma unidade especificamente, não a dose, uma unidade apenas de plaquetas obtida por centrifugação diferencial convencional vai gerar 50 ml. A junção de 4 a 6 dessas unidades vai gerar uma dose de um adulto, enquanto uma unidade apenas por aferese já vai gerar essa dose total do adulto de 70 kg em média. É importante conhecer o fato de que as plaquetas em geral têm uma meia-vida de 7 a 10 dias, porém a plaqueta de transfusão tem uma meia-vida de 3 a 4 dias. Existem algumas formas de tentar prognosticar qual a elevação de quantidade de plaquetas circulantes após a administração de uma certa dose de concentrado de plaquetas. Estima-se que administrando uma unidade de plaquetas, ou seja, aquela unidade de 50 ml obtida de um doador, do sangue total de um doador, vai gerar um aumento na quantidade de plaquetas circulantes igual a 5.000 plaquetas por microlitro. Se o indivíduo tinha, por exemplo, 50, ele toma uma unidade, vai ter 55.000. Se ele tinha 60.000, ele vai receber uma unidade de 60.000, ele vai aumentar para 65.000. Uma dose de concentrado de plaquetas, que é aquela formada pelo pool de 4 a 6 doadores, gerando um volume de 200 a 300 ml, deve produzir um aumento entre 30.000 e 60.000 plaquetas por microlitro. Outra forma de se gerar uma dose é utilizando o cálculo em que uma unidade de concentrado de plaquetas para cada 10 kg de peso vai gerar um aumento de 20.000 a 40.000 plaquetas por microlitro. Lembrando sempre que as plaquetas que são obtidas pelo processo que não é a aferese, normalmente é obtida através de plaquetas de vários doadores. Existe outra preocupação que é chamada a refratariedade, indivíduos que recebem o concentrado de plaquetas, mas não geram o aumento esperado. Essa refratariedade faz com que haja necessidade, ou a possibilidade da refratariedade faz com que haja necessidade de se fazer uma nova contagem cerca de 10 a 60 minutos após a administração do concentrado de massas, de plaquetas. Isso porque, muitas vezes, indivíduos que recebem concentrado de plaquetas várias vezes por questões crônicas ou doenças congênitas, hereditárias, enfim, pela repetição da submissão a concentrados de plaquetas diferentes, principalmente se houver incompatibilidade ABO, esse paciente pode gerar anticorpos contra as plaquetas com o fator, com o antígeno que não é reconhecido pelo paciente. Então, isso pode gerar a incompatibilidade e, com isso, a redução da quantidade de plaquetas circulantes após a administração do concentrado de plaquetas. Outra causa é a geração de antígenos ou anticorpos de histocompatibilidade leucocitária humana. Isso aí é possível de se evitar o risco, diminuir o risco através da leucorredução. Os leucócitos que vêm como resíduos no concentrado de plaqueta, que muitas vezes o concentrado de plaquetas vem com um pouco de plasma, vem com um pouco de leucócitos, e esses leucócitos podem gerar esses inconvenientes. Portanto, a leucorredução pode reduzir o risco de geração de anticorpos de histocompatibilidade leucocitária. Na população pediátrica, a estratégia se divide em dois segmentos, os neonatos e crianças menores e as crianças acima de 10 kg de peso. Para neonatos e crianças menores, a dose preconizada
pela maioria dos guidelines é de 5 a 10 ml por quilo de peso, esperando-se que haja um aumento de 50.000 a 100.000 plaquetas por microlitros, acima da concentração inicial. Crianças acima de 10 kg receberão uma unidade para cada 10 kg de peso, esperando-se um aumento de 50.000 plaquetas por microlitros, acima da contagem pré-transfusional. A administração de plaquetas em forma de concentrados encontra indicação em várias patologias, hereditárias ou adquiridas. Entre as hereditárias, a trombastenia de Glanzmann, que conta em sua fisiopatologia com a deficiência de glicoproteína 2B3A, importante na formação da adesão plaquetária, e a síndrome de Bernard-Soulier, que tem como causa a deficiência da glicoproteína 1B, que é a ponte de ligação da plaqueta com o fator de von Willebrand. Pacientes com uremia, que podem ter disfunção plaquetária, inclusive sendo uma condição em que a disfunção plaquetária muitas vezes é causada pela patologia de base, pela uremia, pela complicação urêmica, que torna muitas vezes a reposição em forma de plaquetas uma contraindicação, já que espera-se que a plaqueta transfundida, em geral, possa ser alterada também na sua função, porém, em pacientes com sangramento ativo, agudo, de grande monta, muitas vezes acaba necessitando da reposição de plaquetas também. Pacientes com disfunção hepática, com paraproteinemia, principalmente relacionado a mieloma múltiplo e hipergamaglobulinemia, pacientes com redução da contagem plaquetária por consumo em patologias, em complicações como a coagulação intravascular disseminada, a disfunção plaquetária causada por medicação e por algumas drogas do grupo de ervas medicinais, que muitas vezes causa alteração que inicialmente pode ser compensada com o uso de substâncias como a desmopressina, a reposição com o fator 7 ativado, entre outros, mas que no caso de sangramento ativo e volumoso, muitas vezes acaba necessitando da reposição de plaqueta também. Quanto à utilização de concentrados de plaquetas profilaticamente ou em terapia para correção ou interrupção de fenômenos hemorrágicos devido à disfunção ou redução do conteúdo plaquetário, as indicações são baseadas nos seguintes gatilhos transfusionais. Pacientes sem sangramento que tenham a contagem plaquetária inferior a 10.000 plaquetas por microlitro devem ser submetidos à reposição. A contagem abaixo de 10.000 plaquetas por microlitro, então, deve suscitar a reposição de plaquetas para elevação a valores acima dessa concentração. Exceção se faz a pacientes que apresentam risco adicional por outra patologia, alguma outra comorbidade ou uso de medicação que possa alterar a função plaquetária, onde o gatilho transfusional se eleva para 20.000 plaquetas por microlitro. Pacientes em vigência de sangramento que têm a contagem plaquetária menor que 30.000 plaquetas por microlitro também devem ter essa contagem elevada a valores superiores a esse. A utilização de plaquetas também deve ser pensada em pacientes com planejamento de punção ou acesso venoso central. Considera-se que não deve ser feita a punção de veia central sem possibilidade de compressão, ou seja, acesso venoso central de veias jugulares ou subclávias não devem ser realizadas com contagem plaquetária abaixo de 20.000 plaquetas por microlitro,
considerando-se que essa punção vai ser realizada por profissional experiente com utilização de ultrassonografia para guiar o procedimento. Punção lombar não deve ser realizada com contagem plaquetária abaixo de 40.000 plaquetas por microlitro e considera-se a anestesia espinhal contraindicada em concentrações de plaquetas abaixo de 80.000 por microlitro. Há uma controvérsia entre alguns autores que consideram valores um pouco maiores ou um pouco menores, mas em geral a aceitação de anestesia de neuroeixo com manipulação ou não de catéter peridural só deve ser realizada com contagem de plaquetas acima de 80.000 por microlitro. Em relação a procedimentos invasivos ou cirurgia com potencial de sangramento, considera-se a inadequação de contagem plaquetária abaixo de 50.000 plaquetas por microlitro, devendo esse valor ser corrigido para valores superiores. Pacientes com vigência de sangramento crítico ou sangramento neurológico ou intraocular devem ter a contagem plaquetária acima de 100.000 plaquetas por microlitro. Se apresentarem valores abaixo, esses valores devem ser corrigidos então. Também no preparo pré-operatório, para planejamento de pacientes para cirurgia neurológica ou ocular, e situando-se aí a cirurgia de catarata, que não é incluída nesse protocolo, a contagem plaquetária também deve estar acima de 100.000 plaquetas por microlitro. Portanto, tanto sangramento crítico, sangramento neurológico, sangramento intraocular, ou o paciente que vai ser submetido a procedimento cirúrgico neurológico ou intraocular, deve ser corrigida a contagem plaquetária caso ela esteja abaixo de 100.000 plaquetas por microlitro. Em situações de transfusão maciça, é importante também que se mantenha a contagem plaquetária em valores entre 75.000 a 100.000 plaquetas por microlitros, ou acima disso, obviamente. Em situações em que há disfunção plaquetária, disfunção causada por medicamentos ou por outras comorbidades, a tentativa de utilização de antifibrinolíticos e desmopressina, ou até no caso da trombastenia de Glanzmann, a utilização de fator 7 recombinado ativado, pode ser uma tentativa antes de se iniciar a transfusão plaquetária, que deve ser reservada nesses casos de disfunção para sangramento ativo ou pacientes de risco aumentado, como os pacientes com risco de sangramento neurológico, intraocular, etc. Essas disfunções plaquetárias elas podem ser presentes tanto em patologias hereditárias, como foi dito, por exemplo, a trombastenia de Glanzmann, como em situações adquiridas também. Entre as principais contraindicações ao uso de concentrado de plaquetas, encontramos a púrpura trombocitopênica trombótica, onde há uma disfunção congênita ou adquirida da formação, da produção da enzima ADAMTS13. Essa enzima é responsável pela manutenção de um tamanho ideal, menor, do fator de von Willebrand, que facilita a conexão, a ligação das plaquetas à região subendotelial do tecido lesado, e assim a ausência ou deficiência dessa enzima faz com que o fator de von Willebrand fique bastante aumentado em seu tamanho, dificultando a boa agregação e ligação plaquetária para que haja uma formação de um agregado plaquetário satisfatório. O tratamento da púrpura trombocitopênica trombótica é baseado em pacientes que estão em vigência de sangramento, na plasmaferese e na utilização terapêutica ou profilática de corticosteroides. Portanto, nesse caso, está contraindicado a utilização do concentrado de plaquetas, salvo em situações de grande hemorragia.
A síndrome hemolítica urêmica, que com frequência é causada por infecção por Escherichia coli em pacientes que ingerem produtos contaminados, vão fazer com que haja diminuição da função plaquetária. Há uma disfunção plaquetária que vai ser causada também nas plaquetas recebidas em transfusão. Portanto, é também uma contraindicação, a não ser também que haja uma hemorragia excessiva e assim a tentativa de interrupção da hemorragia com a utilização do concentrado de plaquetas. Em geral, a síndrome hemolítica urêmica, que cursa com quadros menos graves, são tratados com suporte e diálise, muitas vezes é autolimitado. A trombocitopenia autoimune também é uma situação em que a administração, na tentativa de estancar uma eventual hemorragia ou de forma profilática de concentrado de plaquetas, também vai ter a sua refratariedade presente, a diminuição da resposta funcional, e é uma situação, a trombocitopenia autoimune, ela pode ser aguda, ou que é autolimitada, ou pode ser crônica também. Em geral, os quadros agudos são mais em criança, os quadros crônicos são mais em adultos, também o tratamento à base de corticoterapia, imunossupressão e, eventualmente, a necessidade de esplenectomia. Também, nesse caso, a transfusão de concentrado de plaquetas deve ser reservada para casos de grande risco à vida. Uma outra situação importante é a trombocitopenia induzida pela heparina, que, como foi descrita, é devido a uma associação da heparina com o fator 4 plaquetário, que juntos formam um complexo que funciona como apteno, gerando a produção de anticorpos contra esse complexo formado pela heparina e pelo fator 4 plaquetário. Então, após a agressão, o ataque dos anticorpos, fazem com que haja uma formação de agregado plaquetário com trombose em microcirculação, muitas vezes levando a riscos bastante importantes de obstrução em artérias de grande importância. Nesse caso, apesar de haver a redução da contagem plaquetária, essa redução se deve ao consumo das plaquetas com formação desses fenômenos tromboembólicos. Portanto, a administração de plaqueta, nesse caso, acaba piorando o quadro. Questiona-se também a utilização de concentrado de plaquetas de forma profilática em pacientes assintomáticos com falência crônica de medula óssea. Apenas se o paciente apresentar sangramento importante, deve ser feita a transfusão plaquetária, uma vez que a falência crônica de medula óssea pode ser o início de um quadro que, em geral, caminha para o tratamento ou com cuidados paliativos. A insuficiência renal também é uma condição que leva à disfunção plaquetária e deve ser evitado o uso de concentrado de plaquetas, porque a plaqueta transfundida também vai ficar disfuncional devido às alterações causadas pela insuficiência renal. As complicações mais temidas relacionadas à transfusão de concentrados de plaquetas fazem referência à primeira infecção bacteriana, que hoje é extremamente rara, principalmente em centros onde há o controle da presença de bactéria no concentrado, que tem parte do seu conteúdo submetido à análise de cultura e antibiograma antes da administração no paciente. Há a possibilidade de reação febril não hemolítica, bastante rara também, um caso em cada 6.000 é a média descrita na Inglaterra. As reações alérgicas graves, um caso em cada 6.000. Hepatite B, um caso para cada 1 milhão de pacientes que recebem concentrado de plaquetas. A hepatite C, um caso em cada 30 milhões. E o vírus da imunodeficiência humana adquirida, que tem uma frequência de apresentação de um caso
em cada 7 milhões de pacientes que recebem concentrado de plaquetas. Continuando a relação de complicações passíveis de se apresentarem durante ou após a transfusão de concentrado de plaquetas, temos a lesão pulmonar relacionada à transfusão, com uma incidência inferior a 1 para cada milhão de receptores, e que normalmente está relacionada à presença de anticorpos ou de leucócitos naquela amostra de concentrado de plaquetas a ser administrada. Portanto, pacientes que já receberam transfusões anteriores, ou principalmente pacientes do sexo feminino que já têm história de gestações anteriores, principalmente se fetos com grupo sanguíneo diferente da mãe e que fizeram a mãe gerar anticorpos contra aqueles antígenos fetais, esses anticorpos eles podem estar presentes ainda nessas mães em fases posteriores à gestação, e no caso de uma transfusão dessas plaquetas dessa mãe com esses anticorpos, principalmente se não houver compatibilidade ABO, eles podem apresentar ação deletéria tanto sobre células circulantes, mas também podem apresentar ação deletéria sobre o tecido pulmonar. Isso, então, preconiza a conduta de se evitar a administração de concentrado de plaquetas ou de transfusões de pacientes do sexo feminino pós-gestação. A possibilidade de hemólise, também relacionada à incompatibilidade ABO, tem uma incidência em torno de 1 para cada 600 mil pessoas que recebem concentrado de plaquetas, e a possibilidade também de aloimunização. A aloimunização que é a geração de anticorpos contra as células recebidas, lembrando sempre que essa possibilidade de aloimunização ela é maior nos pacientes que recebem plaquetas derivadas de processamento convencional, com a centrifugação diferencial, e que nesse caso recebe cerca de 0,5 ml de hemácias no composto formado no concentrado de plaquetas, diferente do sangue que vem por aferese, que tem uma quantidade em torno de 0,0004 ml de hemácias, ou seja, infinitamente menor, e assim essa hemácia vai ter um poder muito menor de provocar a geração de anticorpos contra as células recebidas em transfusão. Portanto, tentar sempre a administração de plaquetas com grupo ABO compatível, lembrar que a plaqueta 0 ou O negativo é a melhor, principalmente para mulher em idade reprodutiva, que se recebe uma plaqueta que seja RH positivo e ela tiver o RH negativo, ela pode gerar então a produção de anticorpos contra aquelas plaquetas, e esses anticorpos podem ser deletérios em fases inclusive posteriores durante a gestação, entre outras complicações mais. A ação profilática com anti-RH, com imunoglobulina anti-RH, é uma opção nos pacientes que recebem a plaqueta de RH incompatível com a classificação do receptor. Então, essa opção profilática pode ser de grande benefício para esses pacientes, inclusive diminuindo a chance de desenvolvimento de problemas posteriores. Em geral, homens com sangue RH negativo, que em geral podem ter produzido ou podem apresentar anticorpos contra o antígeno D, eles normalmente devem receber também a plaqueta de grupo RH negativo. Outra complicação menos frequente é a sobrecarga cardíaca associada à transfusão,
que é mais comum em pacientes que têm reserva cardiovascular muito diminuída, e aquele volume de 200 a 300 ml administrado de forma rápida pode ser um problema. Em geral, a busca de uma compatibilidade ABO na transfusão de plaquetas segue mais ou menos a mesma diretriz da escolha das hemácias quando é indicada a transfusão de hemácias. Portanto, tentamos sempre seguir o fenótipo do receptor, buscando um sangue de classificação parecida. O doador, então, se o sangue do receptor é do grupo A, ele deve receber do doador um sangue A também, e assim sucessivamente. Mas, na falta da opção mais adequada, não é contraindicada a utilização de grupos sanguíneos diferentes, especialmente se o paciente encontra-se em sangramento agudo importante, e nesse caso sempre tentar promover a leucorredução e a tentativa e sempre acompanhar a temperatura do paciente no período intra e pós-transfusional, para que haja interrupção caso haja fenômenos alérgicos ou hemolíticos importantes. Mas, em geral, pode ser feita a transfusão de concentrados de hemácia de qualquer grupo, devendo, porém, ter sempre a opção mais adequada, que é a utilização do grupo compatível entre doador e receptor. O plasma é o constituinte líquido do sangue que, como foi dito anteriormente, é submetido a centrifugações sucessivas em 2 etapas e com velocidades diferenciais que servem para separar os componentes sanguíneos, hemácia primeiramente, e depois separar as plaquetas do plasma. O plasma deve ser então congelado a temperaturas mais frias que menos 20 graus Celsius, e se isso for realizado nas primeiras 6 a 8 horas, o plasma é então chamado plasma fresco congelado. Ele pode ser congelado ainda após as primeiras 8 horas, mas em até 24 horas, sendo apenas considerado como plasma congelado. Ele tem funções semelhantes ao do plasma fresco congelado, porém sem a mesma capacidade por perda progressiva de atividade de fatores de coagulação. O plasma é então congelado a essa temperatura inferior a menos 20 graus Celsius, alguns laboratórios mantêm a menos 30 graus Celsius, e assim ele pode ser estocado em até 1 ano. Para ser utilizado, ele é descongelado em banho-maria, numa temperatura entre 30 e 37 graus, e esse processo de descongelamento deve ser seguido de administração imediata do plasma no paciente em 30 a 60 minutos, para que não haja comprometimento da função desse plasma, dos seus constituintes, e nem risco de contaminação. É importante lembrar que os fatores 5 e 8 são os fatores lábeis que vão sendo gradativamente reduzidos na sua composição por serem metabolizados, destruídos, e por isso são chamados de fatores lábeis pela sua velocidade mais rápida de decomposição. Após o descongelamento, o plasma pode ser utilizado em até 4 horas após o descongelamento. O ideal é que seja feita rapidamente, mas se não o for, ele pode ser estocado em temperaturas de 2 a 6 graus até 24 horas. E se não for utilizado nessas primeiras 24 horas, ele deve ser então descartado. As principais indicações do plasma se referem à reposição de fatores de coagulação, principalmente quando há diminuição múltipla de fatores de coagulação, uma vez que o plasma consegue manter uma gama de fatores de coagulação ainda em concentrações razoáveis.
a administração de dose inicial de bolos, quando há indicação de 10 a 20 ml por quilo de peso no adulto ou de 10 a 15 ml por quilo de peso no recém-nato e na criança, consegue aumentar em até 30% a atividade dos fatores de coagulação. Acredita-se que com 10% de aumento dessa atividade dos fatores de coagulação já se consiga uma hemostasia relativamente eficaz. Há também indicação na transfusão maciça, uma vez que há na necessidade de reposição maciça de hemácias uma diluição dos fatores de coagulação. Por sinal, há também a necessidade, nesse caso, de reposição de plaquetas em associação que há divergência entre autores em relação à proporção dos três componentes, plasma, concentrado de hemácias e concentrado de plaquetas, que a maioria dos autores circula entre a relação de 1:1:1 ou de 2:1:1 em relação à composição de hemácia e os dos outros componentes, plasma e concentrado de plaquetas. Há uma importância no cuidado em relação à compatibilidade dessa transfusão, uma vez que indivíduos que não possuem os mesmos antígenos eritrocitários podem apresentar anticorpos que podem eventualmente lesar as hemácias e provocar hemólise nos pacientes que recebem sangue de plasma sem a devida compatibilidade ABO. Entre os principais riscos da reposição ou da transfusão de plasma existe a possibilidade da lesão pulmonar relacionada à transfusão, a sobrecarga cardíaca também associada à transfusão, a possibilidade de alergia, o risco também de contaminação viral, hoje bastante rara devido ao trabalho de triagem de pacientes através de exames e também dos cuidados relacionados a isso e a possibilidade de infecção bacteriana. Lembrar que o melhor doador do plasma, diferente da hemácia, é o doador universal AB. Se o indivíduo doador tem o sangue AB, é porque ele tem os antígenos AB em suas hemácias e assim não tem os anticorpos contra A e nem contra B. Então eles podem doar o plasma de maneira universal. As principais indicações de reposição de plasma são a reposição de fatores de coagulação, doenças hereditárias ou não, onde há situação de risco na vigência de sangramento ou no preparo para procedimentos com potencial sangramento, principalmente se esse sangramento pode levar a comprometimento neurológico, por exemplo, ou outras formas de sangramento que possam comprometer estruturas importantes. A transfusão maciça é outra condição onde normalmente há uma infusão de grande volume de hemácias, como foi dito anteriormente, que vão diluir os fatores de coagulação e plaquetas, além de reduzir a temperatura corporal, fazendo com que os fatores de coagulação e plaquetas, já em concentração reduzida, também apresentem uma disfunção devido à hipotermia. Isso gera a necessidade de se associar as hemácias com plaquetas e hemácias nessa transfusão maciça. Disfunção hepática com sangramento é outra causa de indicação de reposição de plasma para a reposição de fatores de coagulação, já que a insuficiência hepática em geral, cursa com diminuição da produção dos fatores de coagulação, que pode tanto ser mais importante em relação aos fatores pró-coagulantes, quanto pode ser mais importante em relação aos fatores anticoagulantes, com redução de, por exemplo, proteínas C, S e antitrombina, e assim o diagnóstico do tipo de desvio dessa disfunção hepática vai gerar necessidade de tratamento específico.
Se essa disfunção gera o sangramento, é mais provável que haja diminuição dos fatores procoagulantes e assim a necessidade de reposição com a infusão de plasma fresco congelado. Lembrar que pacientes com insuficiência hepática grave podem cursar com hipervolemia e a necessidade de grande volume de plasma pode fazer com que esse paciente tenha um aumento da congestão vascular. Isso deve ser considerado no momento da reposição. Coagulação intravascular disseminada com o seu perfil voltado para a fase de sangramento também pode ser causado por aumento do consumo dos fatores de coagulação e assim a necessidade também de reposição de plasma para a reposição dos fatores de coagulação. A reversão do efeito dos anticoagulantes orais, principalmente do varfarin, outra indicação da utilização de plasma fresco congelado para a reposição dos fatores bloqueados na sua maturação pela competição do varfarin com a vitamina K nos hepatócitos, que vai fazer com que haja diminuição da maturação dos fatores 2, 7, 9 e 10. Lembrar que essa hoje é considerada a segunda indicação. A primeira indicação para a reversão do efeito anticoagulante do varfarin hoje é o concentrado de complexo protrombínico, especialmente o tipo 4, que repõe os fatores 2, 7, 9 e 10. A resistência à heparina também pode ser uma causa, uma indicação de reposição com plasma. A heparina necessita de concentração normal de antitrombina e a falta de antitrombina, seja ela por fator adquirido, como em grandes queimaduras, por exemplo, ou na síndrome nefrótica com grande perda de conteúdo proteico, ou uma deficiência congênita, vai fazer com que a heparina não tenha o seu efeito apresentado e assim há necessidade de reposição de antitrombina. Hoje, a primeira indicação é de reposição de complexo de antitrombina, mas há um problema de disponibilidade em vários centros e na falta do concentrado de antitrombina, o plasma fresco congelado pode repor a antitrombina e assim permitir a ação da heparina, que quando em associação com a antitrombina consegue produzir o seu efeito anticoagulante. Lembrar que se há disponibilidade do concentrado de antitrombina, esse deve ser a primeira opção, até porque, além de ser utilizado com a dose padronizada, é administrado com um volume bastante menor que o volume plasmático e assim tem menos chances de causar problemas cardiovasculares, além de trazer menos riscos relacionados a qualquer que seja o tipo de transfusão de sangue halogênico. Como foi dito, na tentativa de se administrar o plasma compatível no receptor, devemos sempre utilizar uma amostra de plasma que não tenha anticorpos contra o antígeno apresentado pelo receptor, pelo paciente. Assim, indivíduos que têm o sangue A, por exemplo, eles podem receber tanto o sangue A quanto o AB, porque o sangue doado, tendo o antígeno A, ele não vai ter o anticorpo contra o antígeno A e assim o receptor pode receber esse plasma A ou AB sem problemas. Da mesma forma, o indivíduo que apresenta um sangue de classificação B, ele pode receber o sangue B ou o AB. Ele não pode receber, dessa forma, ele não vai receber antígenos anticorpos contra o seu antígeno. O único paciente, o único grupo sanguíneo que só vai poder receber uma transfusão de plasma de classificação igual à sua é o paciente com sangue AB, porque ele tem os dois antígenos, então ele tem que receber o plasma de alguém que tem os dois antígenos, porque assim
o doador que tem os dois antígenos não vai ter anticorpos contra esses dois antígenos. E o paciente que tem o sangue 0 ou O, ele pode receber qualquer dos tipos ABO sem problema, porque ele não tem o antígeno, então se ele receber algum anticorpo, ele não vai ter antígeno para agrupar, então ele é o receptor universal, ao contrário do que se raciocina em relação à hemácia. Aqui o sangue O, ele é o receptor universal e o sangue AB é o doador universal, porque o sangue AB é o sangue do doador que não tem anticorpos, já que ele tem os dois antígenos. O crioprecipitado é obtido através do descongelamento do plasma fresco congelado, que é submetido a uma nova centrifugação e o sobrenadante é retirado. O depositado no fundo do frasco é o crioprecipitado, que normalmente é um volume de 10 a 20 ml e contém cerca de 50% da quantidade de fibrinogênio, uma quantidade razoável de fibrinogênio, contém fibronectina, fator de von Willebrand, fator 8, fator 13, mas não tem os fatores de coagulação relacionados à vitamina K. O crioprecipitado, após a sua produção, é de novo recongelado a cerca de menos 20 graus Celsius, ou mais frio ainda que isso, e também tem a duração de estocagem de 1 ano. Após o seu descongelamento, também deve ser utilizado de maneira rápida. O sangramento microvascular com hipofibrinogênemia, ou seja, concentração de fibrinogênio abaixo de 150 mg por decilitro, é uma das principais indicações da utilização do crioprecipitado. A hemofilia A, que é a falta do fator 8, é outra indicação. Porém, hoje, com a disponibilidade em alguns centros do concentrado de fator 8, o crioprecipitado se tornou a sua segunda indicação. O concentrado de fator 8, além de ser um produto liofilizado com praticamente nenhum risco de transmissão de infecção viral ou bacteriana, é diluído de maneira rápida e administrado num volume pequeno que não traz grandes riscos à função cardiovascular do paciente e também é administrado de maneira rápida, sem necessidade de descongelar o crioprecipitado ou outra substância, outro componente qualquer. A doença de von Willebrand também pode ser tratada ou manuseada profilaticamente em situações de preparo pré-operatório com o crioprecipitado. Outra situação é a manifestação de desfibrinogenemia ou afibrinogenemia congênita, que também pode ser manuseado, tratado ou controlado profilaticamente para preparo cirúrgico com o crioprecipitado. O crioprecipitado é indicação válida a reposição de fibrinogênio, fibronectina, fator de von Willebrand, fator 8, fator 13. Alguns desses fatores podem ser oferecidos ao paciente na forma de concentrados em alguns centros e assim reduzir a exposição do paciente a sangue halogênico. Além disso, sendo produtos produzidos industrialmente, são submetidos a tratamento químico e térmico para redução e inativação viral. Há uma redução com esses produtos industrializados, os concentrados, há uma redução de risco de infecção viral bacteriana, há uma redução do volume a ser oferecido, já que os produtos são diluídos em pequenos volumes, e há uma agilidade na sua aplicação. Dessa forma, em algumas situações, o crioprecipitado fica como segunda indicação no tratamento, principalmente em relação ao fator 8. A dose do crioprecipitado depende da severidade do sangramento. Sangramento leve, a dose é de 1 unidade para cada 10 kg de peso, e o sangramento severo, a dose é de 1 unidade para cada 5 kg de peso. 1 unidade de crioprecipitado eleva o fibrinogênio em 7 a 10 mg por decilitro.
A concentração do fibrinogênio no crio precipitado é de 200 a 250 mg por unidade, de 10 a 20 ml, enquanto no plasma a concentração de fibrinogênio é em torno de 2,5 mg por decilitro. Portanto, a concentração do fibrinogênio no crio precipitado é bastante maior. Há uma necessidade também do tratamento do crio precipitado antes da sua administração. É necessário que se faça a classificação ABO para ver a compatibilidade e evite-se, então, complicações devido à administração de crio precipitado de classificação inadequada. Há necessidade do descongelamento, que é feito através de banho-maria em temperaturas que giram de 30 a 37 graus, e a administração deve ser realizada de maneira rápida, em cerca de 30 a 60 minutos, e a dose de 1 miligrama, a dose de uma unidade para cada 5 a 10 kg de peso eleva a concentração de fibrinogênio em torno de 50 a 100 mg por decilitro. O fator 13 também é reposto através da administração de crio precipitado em pacientes com deficiência congênita desse fator, também na dose de uma unidade para cada 10 kg de peso. Pode ser administrado com intervalos de 7 a 14 dias. Indivíduos submetidos à transfusão de sangue ou componentes sanguíneos podem sofrer complicações devido ao risco aumentado de transmissão de infecções tanto virais quanto bacterianas, alterações relacionadas também a processos alérgicos e aumento da volemia com sobrecarga cardiovascular, que pode ser deletéria em pacientes com baixa reserva. É importante que tenhamos a monitorização prévia desses pacientes com o registro de pressão arterial, frequência cardíaca e temperatura, para que alterações posteriores, tanto durante a transfusão quanto após a transfusão, possam apontar eventualmente para o surgimento de alguma dessas complicações. É importante que se acompanhe, então, o surgimento de febre, prurido e rush cutâneo, que podem alertar para fenômenos alérgicos em desenvolvimento ou já instalados e que são mais comuns durante a transfusão de plasma. As infecções, que podem ser tanto virais quanto bacterianas e que podem ser também causadas posteriormente pela imunomodulação de leucócitos do doador, podem ser transmitidas já na fase aguda pelos próprios compostos que podem conter tanto bactérias quanto vírus. É comum ou é mais comum a infecção, ou o risco de infecção é aumentado pela transmissão bacteriana em concentrados de plaquetas que têm a sua estocagem em temperaturas de 20 a 24 graus Celsius num período de até 5 dias. Por isso, a incidência de infecção na transfusão de plaquetas é da ordem de 1 caso para cada 5.000 transfusões. Já na transfusão de concentrados de hemácias, a incidência é de 1 caso para cada 30.000 transfusões. Também devemos ter atenção em relação à compatibilidade ABO, que pode gerar situações de hemólise, e a reação hemolítica pode ser tanto causa dessa incompatibilidade como também causa de fenômenos alérgicos. Os sintomas pulmonares relacionados à transfusão podem evoluir com dispneia, hipotensão, edema agudo de pulmão e febre, e são variáveis em sua gravidade de apresentação. É sabido que anticorpos contra leucócitos do hospedeiros podem ser recebidos na doação e podem gerar um aumento da incidência desse tipo de complicação pulmonar. Portanto, a leucorredução, principalmente em pacientes a serem submetidos ou durante cirurgia cardíaca, pode diminuir o risco dessa complicação no intra e no pós-operatório. Doadores do sexo feminino, principalmente com história de gravidez anterior, apresentam maior risco de provocar no receptor essas complicações pulmonares. A sobrecarga cardíaca é outra
preocupação em pacientes que recebem grandes volumes transfusionais e que têm reserva cardiovascular reduzida, podendo levar a descompensação importante. As alterações metabólicas que correm tanto por alteração de pH, temperatura e alterações eletrolíticas, principalmente relacionadas ao potássio, principalmente na situação de transfusão de concentrados de hemácias, são outra preocupação. É importante o conhecimento de que a estocagem leva a alterações que podem e levam progressivamente à diminuição da função de plaquetas e fatores de coagulação, tanto pelo tempo de estocagem e decomposição desses componentes, como pela temperatura reduzida a que esses componentes devem ser submetidos. A alteração das hemácias também, com diminuição da capacidade de doação, de liberação tecidual de oxigênio pela redução do 2,3-fosfoglicerato, é uma outra complicação que pode acontecer. E a redução da capacidade de deformabilidade da hemácia na microcirculação pode impedir que essa microcirculação seja bem oxigenada. Há possibilidade de obstruções microvasculares devido ao aglomerado de hemácias que não conseguem se adaptar à redução e à alteração da anatomia de macro para microcirculação. Há a possibilidade de aumento da aderência endotelial de componentes sanguíneos devido ao aumento de estocagem. E é importante também que lembremos que tanto as hemácias quanto as plaquetas também sofrem essas alterações importantes. As reações transfusionais podem ser divididas em agudas ou crônicas, e as agudas podem ser subdivididas em imunológicas e não imunológicas. Entre as reações transfusionais agudas e imunológicas, as principais são reação hemolítica aguda, com uma incidência de um caso para cada 38.000 a 70.000 transfusões, onde a principal causa é a incompatibilidade eritrocitária. A reação febril não hemolítica é mais frequente, com uma incidência de 1 para cada 100 ou 200 casos de transfusão, onde os anticorpos contra antígenos eritrocitários e a presença de citocinas no sangue transfundido podem ser as causas principais. A reação alérgica mais simples, menos grave, com a incidência de 1 para 100 transfusões até 1 para 33 transfusões, tem como causa principal o anticorpo contra proteínas plasmáticas do receptor, ou a reação de anticorpo do receptor contra proteínas plasmáticas do doador. Existe também a possibilidade de reação anafilática, aquela mais grave, onde, em geral, a urticária, eritema, broncoespasmo e até evolução para quadros cardiorrespiratórios mais graves podem acontecer. Em geral, são causadas pela existência de anticorpos contra proteínas plasmáticas e, geralmente, também contra imunoglobulina A, o que é mais comum em indivíduos receptores que não têm a imunoglobulina A. E se recebem sangue de doador que tem imunoglobulina A, pode gerar uma produção intempestiva de anticorpos contra a IgA e assim induzir uma reação anafilática grave. A lesão pulmonar relacionada à transfusão é outro quadro que muitas vezes pode desenvolver complicações sérias, e a incidência em geral de 1 para 5.000 transfusões até 1 para 100.000 transfusões, dependendo da fonte observada e do tipo de doador que se escolhe para se utilizar o sangue. Essa incidência pode aumentar ou diminuir. Em geral, a causa são anticorpos do doador dirigidos contra os antígenos leucocitários de compatibilidade ou antígenos de neutrófilos do receptor, fazendo com que haja esse comprometimento pulmonar. Pode evoluir com febre, vômito, diarreia e até quadros cardiorrespiratórios bastante graves.
As reações agudas não imunológicas são principalmente a contaminação bacteriana, que, como foi dito, é mais frequente com transfusão de plaquetas e mais raro com transfusão de hemácias, devido à logística de conservação de estocagem das plaquetas com temperatura mais elevada. Geralmente é causada pela transmissão de estafilococos e até enterococos, serráceas, entre outras bactérias que vão estar relacionadas com o tipo de manuseio e a bactéria de maior prevalência no hospital, no local de manuseio desse concentrado de plaquetas, ou com mais raridade, com outros componentes sanguíneos. A sobrecarga circulatória é outra reação aguda não imunológica que ocorre por conta do volume administrado ao paciente, principalmente se ele tem uma reserva cardiovascular reduzida, isso vai se manifestar de maneira mais intensa. A reação hemolítica de causa mecânica, que pode ser causada tanto pela manipulação errada do componente, com aquecimento excessivo, ou inadequado do componente, adição de drogas que podem levar à hemólise e até a utilização de bombas de rolete que podem causar também a destruição mecânica das hemácias a serem administradas. De forma mais global e ampla, aqui apresentamos as reações transfusionais não infecciosas com a relação de situações febris, não hemolíticas, as reações alérgicas mais ou menos severas, as complicações relacionadas à autoimunização, principalmente em pacientes que recebem sangue com a incompatibilidade e a possibilidade então de desenvolvimento de anticorpos contra os diversos antígenos A, B e o antígeno D, a imunomodulação produzida pela transfusão, a possibilidade de doença enxerto contra o hospedeiro, onde em indivíduos imunodeprimidos, indivíduos que recebem sangue de parentes de primeiro grau, possibilitando então o desenvolvimento dessa complicação, onde a irradiação dos componentes recebidos pode resolver ou atenuar essas complicações. A possibilidade também da sobrecarga de volume, que em pacientes com reserva cardiovascular reduzida pode ser um problema. As lesões produzidas em pacientes que recebem sangue com anticorpos contra os seus leucócitos e o desenvolvimento de lesões pulmonares relacionadas à transfusão. Mas aqui chamamos especial atenção para as alterações metabólicas, como hipercalemia, a toxicidade pelo citrato, que pode levar à hipocalemia, com as alterações musculares importantes, como tetania, entre outros, a sobrecarga de ferro e a hipotermia, que pode comprometer a função tanto dos fatores de coagulação quanto as plaquetas. Essa tabela apresentada nesse diapositivo foi extraída da Cruz Vermelha Australiana e mostra o período de janela de cada uma dessas viroses apresentadas, o HIV, a hepatite C, B, o HTLV1 e 2 e o vírus da vaca louca, e também a janela e a taxa de transmissão via transfusão da malária. Então, em relação ao vírus da imunodeficiência humana, uma janela de 6 dias, a janela para a hepatite C de 3 dias, hepatite B de 16 dias, HTLV1 e 2, que são os apelidados primos do vírus da HIV, levando em alguns pacientes a importantes complicações hematológicas, e a janela em relação ao vírus da vaca louca, que ainda não se conseguiu detectar de forma útil, porque ele tem um tempo de incubação bastante prolongado, tempo para manifestação clínica bastante prolongado,
dificultando bastante os estudos epidemiológicos. E a malária, que tem um período de janela de cerca de 7 a 14 dias, mas com um tempo de produção de anticorpos, pelo menos em relação ao treponema pálido, de cerca de 30 dias. Mas todas essas complicações infecciosas apresentando uma taxa de transmissão via transfusão de menos de 1 caso para cada 1 milhão de transfusões. De novo, aqui apresentamos uma tabela mostrando a taxa de transmissão de algumas doenças infecciosas via transfusão, chamando a atenção aqui para o citomegalovírus, que tem uma grande incidência de transmissão, cerca de 1 a 3%, é bastante comum o citomegalovírus na população em geral, e ele que é mantido preferencialmente no interior dos leucócitos, consegue ser uma complicação reduzida com a técnica de leucorredução. Isso faz cair uma taxa de transmissão de 1 a 3% para cerca de 0,023%, o que é bastante benéfico, principalmente em pacientes imunodeprimidos, pacientes transfundidos, e assim há uma redução do risco de transmissão dessa complicação. Também o alerta para que nos países onde é autorizada a aferese, a plaquetoferese pode reduzir o risco de transmissão de infecção, uma vez que há uma manipulação de um doador apenas, e assim a logística de preparo da plaqueta acaba reduzindo o seu risco, e até porque a coleta é feita de maneira a se administrar esse componente de maneira mais rápida do que naquele sangue que fica estocado no banco de sangue. Outros tipos de contaminação ainda são possíveis, mas extremamente raros pelos preparos, pelos cuidados que hoje em dia se tomam. Há um desenvolvimento progressivo ao longo do tempo de todos os estudos de triagem e de preparo do produto para ser administrado com uma segurança maior. E a mais surpreendente informação corre por conta da taxa de complicações e óbitos relacionados à transfusão, que na maioria das vezes é devido a erro humano. Mais de 50% das intercorrências relacionadas à transfusão são por causa de erro na escolha, na seleção, na administração do sangue, ou porque a amostra do sangue do paciente que foi encaminhado ao laboratório não foi identificada adequadamente, ou porque o sangue estocado não está identificado adequadamente, ou por erro no preparo e execução da própria transfusão. É o sangue que foi aplicado no paciente errado, ou o sangue que foi trocado no momento da sua administração. Mais de 50% das intercorrências relacionadas à transfusão são por causa de troca de sangue, e mais de 70% dos óbitos relacionados à transfusão são por causa do mesmo incidente. Terminamos aqui o nosso 10º vídeo relacionado à hemostasia e anticoagulação, o segundo vídeo sobre sangue, componentes hemoderivados e a forma de utilização desses hemocomponentes na tentativa de melhorar a hemostasia dos pacientes. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deem seu like e compartilhem. Muito obrigado pela companhia.